Antes de começar, eu preciso fazer um alerta. Este é um conteúdo sensível, nós vamos falar aqui sobre sofrimento emocional intenso, sobre pensamentos suicidas, luto, perda. E se esse assunto for um gatilho para você, respeite os seus limites. Você não precisa assistir a esse vídeo e tá tudo bem. E eu quero começar com uma pergunta. O que você faria se uma pessoa entrasse em uma igreja no pior momento da vida dela, procurando ali acolhimento, procurando esperança, procurando Deus e saísse de lá acreditando que até Deus a rejeitou? Eu ouvi recentemente, dentro de uma igreja, uma afirmação que uma pessoa que tira a própria vida vai para o inferno. E aquilo me deixou profundamente incomodada. Não porque eu queira discutir religião, não porque eu queira dizer no que você deve acreditar, mas porque existe uma responsabilidade enorme quando alguém ocupa um púlpito e fala para pessoas que ela não conhece, que ela não sabe o que estão vivendo, que ela não sabe quais batalhas estão enfrentando em silêncio, porque talvez naquela igreja houvesse alguém vivendo uma dor psíquica profunda, talvez alguém estivesse ali justamente porque não sabia mais onde procurar ajuda. E essa pessoa pode ter ouvido aquela frase no pior momento da sua vida. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre fé, sobre sofrimento emocional e sobre os mitos que ainda cercam o suicídio. E sobre a responsabilidade, sobre acolhimento e sobre algo que quase nunca conto dessa maneira, porque eu não estou falando apenas como terapeuta. Eu já estive do outro lado. Eu já tive depressão, eu já tive crises de ansiedade e eu já passei por um período em que também tive pensamento de tirar minha vida. Eu consegui pedir ajuda, eu consegui reconstruir a minha vida. E talvez seja justamente por ter estado nesse lugar que eu não consigo ficar calada diante de determinadas falas, porque quando alguém está sofrendo profundamente, uma palavra pode ser uma ponte, mas também pode se transformar em mais uma pedra no caminho. Eu quero começar fazendo uma distinção muito importante. Eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém, longe disso. Eu acredito em Deus. Eu não tenho nenhuma religião, já tive, mas hoje eu exerço a minha fé em casa, com as minhas orações, eu acredito em Deus, respeito profundamente quem encontra na religião uma fonte de sentido, esperança e acolhimento. A minha crítica não é a fé, a minha crítica é a responsabilidade. Porque uma coisa é um líder religioso ensinar aquilo que a sua tradição acredita. Ok. Outra coisa é transformar uma questão extremamente complexa, envolvendo sofrimento psíquico, saúde mental e comportamento humano em uma sentença simples de condenação. E quando alguém fala sobre isso, diante de pessoas vulneráveis, precisa ter consciência do peso das próprias palavras. Porque nós não sabemos quem que está sentado ali naquela cadeira. Nós não sabemos quem chegou ali depois de passar a noite chorando. Não sabemos quem está escondendo uma dor até mesmo da própria família. Não sabemos quem está tentando parecer normal enquanto por dentro sente que não consegue mais continuar. E não sabemos quem entrou naquela igreja justamente porque precisava ouvir alguma coisa que lhe devolvesse esperança. Por isso que eu acredito que a fé e o conhecimento não deveriam ser inimigos. Um líder religioso ele pode falar de fé e, ao mesmo tempo, estudar a saúde mental. Pode falar de Deus e também compreender depressão, ansiedade, trauma, luto, desesperança e comportamento suicida. Porque conhecimento não diminui a fé, conhecimento aumenta a responsabilidade. E eu preciso te contar por que aquela fala me atingiu de uma maneira tão profunda. Eu conheço 3 mulheres muito queridas, amigas minhas, que perderam os filhos delas depois de eles enfrentarem um período de sofrimento emocional intenso. E uma dessas situações me marcou especialmente, que durante o velório alguém fez um comentário igualzinho a esse. E depois essa mãe me contou que escuta esse tipo de coisa com frequência. Agora pensa comigo.
Uma mãe que acabou de perder um filho, ela está ali tentando sobreviver a uma das dores mais devastadoras que um ser humano pode experimentar. E além de lidar com a saudade, com a culpa, com as perguntas que provavelmente nunca terão respostas completas, ela ainda pode ouvir alguém dizendo que o filho dela está condenado. O que isso acrescenta ao luto? Ajuda a mãe a respirar? Ajuda essa mãe a compreender o que aconteceu? Ajuda a essa mãe a se aproximar de Deus? Ou acrescenta uma segunda ferida a uma ferida que já está aberta? Eu não consigo imaginar que alguém que acabou de perder um filho precise de uma sentença. Essa pessoa precisa de acolhimento. Essa pessoa precisa de espaço para chorar. Precisa de pessoas que consigam permanecer ao lado dela sem tentar explicar aquilo que talvez nunca possa ser completamente explicado por ninguém. E principalmente precisa de humanidade. E existem outros mitos que eu quero combater aqui com esse vídeo. Como, por exemplo, a ideia de que a pessoa que chega a esse ponto é uma pessoa simplesmente egoísta, fraca, está querendo chamar a atenção ou falta Deus. Não. Precisamos ter muito cuidado com essas palavras. O comportamento suicida, ele é complexo e multifatorial. Não existe ali uma única explicação que sirva para todas as pessoas. Pode existir sofrimento psicológico intenso, pode existir desesperança, pode existir isolamento, pode existir também a sensação de não pertencer, pode existir a percepção de ser um peso para as outras pessoas, pode existir perdas, conflitos, traumas, problemas de saúde, uso de substância e muitos outros fatores acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes nós olhamos apenas para o último capítulo e queremos explicar a história inteira por ele. Mas uma pessoa é muito maior do que o pior momento que viveu. Por isso que eu não gosto quando alguém olha para uma pessoa em sofrimento e diz: essa pessoa ela fez isso porque ela é fraca, ou ela queria chamar a atenção, queria punir alguém. Nós precisamos substituir julgamento por investigação, precisamos perguntar: o que estava acontecendo? Quanto sofrimento havia ali? Essa pessoa estava conseguindo enxergar alternativas? Ela tinha alguém com quem conversar? Ela conseguiu pedir ajuda? Porque antes de julgar uma pessoa, nós precisamos tentar compreender a dor que ela estava carregando. E existe uma coisa muito importante que profissionais da saúde mental aprendam: perguntar diretamente sobre pensamentos suicidas não coloca a ideia na cabeça de alguém. Esse é outro mito perigoso. Quando existe uma suspeita de que uma pessoa está sofrendo dessa maneira, conversar com cuidado e perguntar diretamente pode abrir uma porta para que ela finalmente consiga falar. Porque muitas pessoas escondem aquilo que estão sentindo por vergonha, por medo de serem julgadas, também por medo de assustar a família, esse é um dos fatores, por medo de ouvirem exatamente aquilo que mais temem ouvir. Então, às vezes, alguém precisa ouvir uma pergunta simples: você está pensando em tirar a sua própria vida? E quando essa pergunta é feita com acolhimento, sem julgamento e com responsabilidade, ela pode permitir que a pessoa diga: sim, eu não sabia para quem contar. E esse momento é importante, porque o silêncio ele pode isolar ainda mais essa pessoa. E falar pode ser o começo da busca por ajuda. Claro que uma avaliação adequada de risco é responsabilidade de profissionais capacitados, mas nós, como seres humanos, podemos aprender a não fugir da conversa quando alguém demonstra que está sofrendo. Eu quero fazer uma comparação que pode até não parecer fazer sentido, mas pensa comigo. Imagina, quando alguém adoece fisicamente, nós entendemos que a capacidade daquela pessoa de cuidar de si pode ficar comprometida, não é verdade?
Uma pessoa descobre uma doença crônica e tem dificuldade para mudar hábitos. Outra precisa de tratamento e não consegue seguir tudo ali perfeitamente o que tem que ser feito. Outra está emocionalmente esgotada e passa a negligenciar o próprio cuidado. Veja, nós entendemos que doença é complexa. Nós não olhamos automaticamente para aquela pessoa e dizemos: ela não quis viver, tá vendo? Ela não se cuidou. Então, porque quando o sofrimento está na mente, nós somos tão rápidos para transformar tudo em culpa. Eu não estou dizendo que sofrimento físico e sofrimento psíquico são a mesma coisa, não são, e não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que precisamos reconhecer uma coisa: a mente também adoece. E quando uma pessoa está profundamente adoecida emocionalmente, sua capacidade de pensar, avaliar alternativas, regular emoções e enxergar esperança pode ficar profundamente comprometida. Por isso eu não consigo aceitar a ideia de reduzir uma experiência tão complexa a faltou força, faltou fé, foi egoísmo, foi uma escolha. Precisamos de muito mais compreensão do que isso. E existe uma palavra que aparece muitas vezes quando estudamos o comportamento suicida, a desesperança. Não é simplesmente estar triste, não é acordar um dia sem vontade de levantar da cama. É uma percepção de que não existe saída, de que nada vai mudar, de que a dor continuará daquele jeito. E eu quero que você pense na diferença entre uma pessoa que pode estar vivendo um problema enorme e ainda consegue imaginar uma saída. Ela pensa: isso vai passar, eu vou dar um jeito. Mas quando a desesperança toma conta, a mente pode começar a dizer coisas como: isso nunca vai passar, não existe solução, não tem saída, e eu não consigo mais. E é justamente por isso que nós precisamos levar o sofrimento a sério. Porque aquilo que para alguém de fora parece uma situação com 10 soluções, para alguém que está vivendo uma crise, parece uma parede sem nenhuma porta. E a nossa função não é dizer: você está vendo tudo errado. Não é essa abordagem. A nossa função é ajudar aquela pessoa a encontrar uma porta que naquele momento ela não consegue enxergar. E agora eu quero te contar uma coisa que talvez você não saiba sobre mim. Eu já estive nesse lugar. Eu já tive depressão, já tive crises de ansiedade, eu já tive pensamentos suicidas no passado. E naquela época eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que alguma coisa dentro de mim estava muito errada, que estava doendo demais. A minha vida ela estava uma verdadeira bagunça, eu não sabia nem por onde começar. Eu repetia padrões, eu não enxergava saídas, eu acordava angustiada, eu dormia angustiada. E talvez só consiga entender a dimensão disso quem já passou por uma depressão ou por crises de ansiedade muito intensa. É uma dor que ninguém necessariamente consegue enxergar. Você pode estar conversando com alguém, sorrindo, trabalhando, fazendo as coisas que precisa fazer, e eu fazia, mas por dentro está completamente exausta. Eu costumava descrever aquela sensação assim: era como se eu tivesse engolido um cachorro louco e faminto e ele ficasse me mordendo por dentro, dia e noite. Era uma angústia difícil de explicar. E foi naquele período que eu entendi uma coisa que nunca mais eu esqueci. Muitas vezes a pessoa ela não está buscando tirar sua vida como um objetivo, ela está desesperadamente buscando uma saída para uma dor que se tornou insuportável. Isso não significa que toda experiência suicida seja igual. Não existe uma única explicação, mas significa que precisamos olhar para além do comportamento e tentar compreender o sofrimento que existe por trás dele. Eu consegui pedir ajuda e uma amiga identificou que eu precisava e segurou a minha mão e me ajudou, e foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Eu não precisei passar por aquilo sozinha. Eu precisei de ajuda e fui cuidada. E depois eu fui estudar e fui entendendo os padrões que eu repetia.
eu fui compreendendo a minha própria história. E aos poucos, eu comecei a reconstruir a maneira como eu enxergava a minha vida. E é por isso que hoje eu consigo olhar para aquela mulher que fui com muito mais compaixão e empatia. Ela não precisava de condenação, ela precisava de cuidado, ela precisava de conhecimento, ela precisava de apoio, ela precisava de ajuda. E isso mudou a minha vida. E eu quero te dizer isso porque quando alguém está vivendo uma crise, talvez não consiga imaginar que existe uma vida diferente depois para ela. Eu também não conseguia, mas existe, e eu sou a prova viva de que uma história pode mudar. Preciso te trazer também aqui algo que é fundamental. Uma crise pode mudar de intensidade, por isso, quando existe risco, ganhar tempo é importante. Não deixe essa pessoa sozinha. Afaste com responsabilidade aquilo que possa representar perigo para ela. Chame alguém de confiança. Busque atendimento profissional. Procure serviço de emergência quando necessário. Essas atitudes podem fazer diferença, porque uma crise não precisa definir o resto da vida de alguém. Às vezes uma pessoa precisa naquele momento não é resolver a vida inteira, é atravessar aquela hora. Depois, atravessa o próximo momento e então conseguir chegar até o cuidado adequado. Por isso, se alguém que você ama estiver passando por uma crise, não trate aquilo como drama, não desafie a pessoa e não diga que você não teria coragem. Não minimize, não deixe a pessoa sozinha se houver risco imediato, procure ajuda, porque naquele momento, tempo, presença podem ser fundamentais. E eu quero falar diretamente com quem está assistindo e talvez tenha pensado, eu sou fraca, eu sou um problema, não tem mais jeito, eu não tenho mais solução. Eu quero te falar, não. Você não precisa provar a sua força sofrendo em silêncio. Pedir ajuda não diminui você. Falar não diminui você. Fazer terapia não diminui você. Procurar uma avaliação médica ou psiquiátrica, quando necessário, não diminui você. Buscar apoio espiritual também não precisa ser incompatível com buscar cuidado profissional. Você pode ter fé e fazer terapia, pode orar e procurar um psiquiatra, pode buscar Deus e procurar ajuda psicológica. Uma coisa não precisa anular a outra. Eu acredito que cuidar da mente também é uma forma de cuidar da vida que Deus nos deu. E se você não tem fé, tudo bem também. Você merece cuidado do mesmo jeito, porque sofrimento humano não escolhe religião. E cuidado também não deveria escolher. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, porque eu quero transformar esse espaço em um lugar onde nós possamos conversar sobre saúde emocional, sem romantização, sem julgamentos e sem aquelas frases prontas que parecem bonitas, mas não ajudam ninguém. Aqui eu quero falar sobre comportamento humano, identidade, trauma, relacionamento, sofrimento emocional e tudo aquilo que muitas pessoas vivem em silêncio. E se alguém veio à sua mente enquanto você assistia esse vídeo, compartilhe. Não porque você precisa salvar alguém sozinho, mas porque talvez essa pessoa precise perceber que não está invisível. E se você estiver pensando, eu não sei o que dizer para alguém que está sofrendo, você não precisa ter a frase perfeita. Você pode começar simplesmente dizendo, eu percebi que você não está bem e eu estou aqui com você. Eu quero te ouvir. Vamos procurar ajuda juntos. Às vezes o acolhimento começa com uma conversa. Eu acredito que é por isso que eu fico tão indignada quando alguém transforma uma questão tão complexa em uma sentença moral. Eu não acredito que nós, seres humanos, tenhamos autoridade para determinar o destino eterno de uma outra pessoa. Eu não acredito de verdade que devamos transformar a dor de alguém em uma oportunidade para condená-la. E mesmo para quem acredita profundamente na Bíblia, no céu, no inferno, existem diferentes interpretações teológicas sobre essa questão. A Bíblia ela não apresenta uma frase simples dizendo que toda pessoa que morre por suicídio está automaticamente condenada ao inferno. Então, quando alguém sobe em um púlpito e apresenta isso como uma certeza absoluta,
Eu penso na responsabilidade daquela fala, porque nós não sabemos quem está ali ouvindo. Pode estar ali uma mãe que perdeu um filho, nesse contexto pode ter alguém em sofrimento, pode estar alguém pensando em buscar ajuda, pode estar alguém que está tentando decidir se vale a pena continuar. E eu volto à pergunta: que mensagem que essa pessoa precisa receber? Mais medo? Mais culpa? Mais vergonha? Ou esperança? Eu não estou pedindo que ninguém abandone a sua fé, não é isso. Eu estou pedindo que quando falarmos sobre sofrimento humano, falemos com responsabilidade. E talvez seja por isso que eu decidi falar sobre esse assunto aqui, porque esse é exatamente o tipo de tema que precisa sair do silêncio. Eu sou terapeuta, eu trabalho com mulheres que carregam histórias difíceis, mulheres que repetem padrões, que convivem com medo, culpa, insegurança, dependência emocional, dificuldade nos relacionamentos e tantas outras marcas que podem atravessar a construção da identidade. E uma coisa que eu aprendi no meu próprio processo é que a pessoa que você é hoje não precisa ser prisioneira da história que viveu ontem. Eu reconstruí a minha história e hoje eu vivo uma realidade emocional, profissional e financeira que naquela época eu não conseguia nem imaginar. Não foi mágico e também não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo onde eu precisei pedir ajuda, aceitar ajuda. Depois eu fui estudar e precisava olhar para mim. Eu precisava mudar padrões. Eu precisava aprender novas formas de viver. E é justamente esse processo de reconstrução que faz parte do meu trabalho hoje. Eu tenho atendimentos individuais e também trabalho com a terapia em grupo, que é muito mais econômica. E eu também tenho um grupo terapêutico que é totalmente gratuito no WhatsApp, onde eu compartilho reflexões, conteúdos, exercícios de autoconhecimento. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Mas esse grupo terapêutico gratuito, eu preciso deixar algo claro, ele não substitui o atendimento profissional, não é um serviço de emergência. Ele é um espaço de informação, reflexão e acolhimento. Então, se você sentir o desejo, seja muito bem-vinda nesse grupo terapêutico gratuito, que com certeza vai ajudar muito no seu autoconhecimento. E eu quero falar agora com você, que talvez esteja vivendo isso nesse exato momento. Se você está pensando em tirar a sua própria vida ou sente que pode fazer algo contra si, não fique sozinho com isso. Não fique. Procure imediatamente alguém de confiança. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um médico ou um serviço de emergência. No Brasil, você também pode entrar em contato gratuitamente com o CVV pelo número 188, 24 horas por dia, todos os dias. E se você estiver em perigo imediato, procure um serviço de emergência ou vá a um serviço de saúde agora. Eu quero te pedir uma coisa: não tome uma decisão definitiva no meio de uma crise. Ganhe tempo. Chame alguém, fique perto de alguém, não fique sozinho. Permita que outras pessoas carreguem um pouco desse peso com você. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Você não precisa resolver a sua vida inteira hoje. Você só precisa atravessar esse momento. Depois o próximo e depois mais um, até conseguir chegar ao cuidado que você precisa. Eu quero terminar esse vídeo falando uma coisa que vem da minha própria história, da minha própria experiência. Houve um tempo em que eu me sentia emocionalmente apagada, parecia que a vida tinha perdido a cor, tudo em preto e branco, como se eu não estivesse mais vivendo. E talvez seja assim que algumas pessoas se sintam quando estão em uma dor emocional muito profunda. Elas estão vivas por fora, mas por dentro perderam o contato com a sensação de vida. E eu quero te dizer, isso pode mudar. Eu não estou te dizendo que vai mudar magicamente. Também não estou te dizendo que você tem que apenas pensar positivo ou que tem que aumentar a sua fé. Eu estou te dizendo que existe tratamento. Eu estou te dizendo que existe cuidado, existe ajuda, existe gente preparada para caminhar com você. E existe uma vida que talvez você ainda não consiga enxergar no futuro. Eu sei disso porque eu vivi, eu pedi ajuda, eu fui cuidada, eu fui acolhida, eu reconstruí a minha identidade. E eu reconstruí a minha vida. E hoje eu vivo coisas que aquela mulher que um dia não enxergava saída, jamais imaginaria viver.
E talvez você também ainda não consiga imaginar o que existe depois deste capítulo. Mas não transforme o capítulo mais doloroso da sua história no último capítulo. Se você está sofrendo, peça ajuda. E se alguém que você ama está sofrendo, aproxime-se. Se você é líder religioso, escolha suas palavras com responsabilidade. Se você é amigo, escute, segure na mão, busque ajuda junto com essa pessoa. Se você é familiar, não minimize, não pague para ver. E se você está no meio dessa dor agora, por favor, não enfrente isso sozinho, porque a sua história pode mudar. Eu não sei qual será o próximo capítulo da sua vida, mas eu sei que você ainda não leu todos eles. E talvez exista muita vida esperando por você do outro lado desse momento que hoje parece impossível de atravessar. Não desista de uma vida que você ainda não teve a oportunidade de conhecer.